Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite, a Ana e a Helena perdem as apostas que fizeram ontem. Viva, Helena Pereira. Olá, viva. E viva, Ana Sá Lopes. Viva, Ruben. Isto porque Augusto Santos Silva não avança na corrida presidencial. Vamos ouvir a entrevista ao Jornal da Tarde da RTP. Não serei candidato. Nestes 5 dias de reflexão e contactos que fiz, cheguei a 3 ideias muito claras. A primeira ideia é de que as candidaturas que já estão no terreno não cumprem as condições para que um vasto campo social e político possa sentir-se representado nas próximas eleições presidenciais. Independentemente, apesar dos muitos apoios de pessoas muito valiosas e importantes para mim que recebi, dos incentivos que recebi e que muito agradeço, cheguei à conclusão de que a minha candidatura não seria suficientemente abrangente para ser suficientemente forte. Ana, ontem estavas tão convicta de que Augusto Santos Silva ia avançar. O que é que o fez mudar de ideias? Queres mostrar como perdi. Não é verdade, perdi completamente. O próprio Augusto Santos Silva deu justificações para o que o terá feito mudar de ideias, nomeadamente ter-se aconselhado junto de pessoas próximas que acharam que a candidatura dele não era agregadora. Pronto, isso já se sabia há muito tempo, mas Augusto Santos Silva chegou agora a esta conclusão. Mas há outra questão e que eu acho que Augusto Santos Silva deixa muito expresso no seu discurso, na sua entrevista à RTP, em que diz que não será candidato. Ele quer abrir espaço para uma candidatura mais agregadora à esquerda. Por exemplo, nós sabemos que o Bloco de Esquerda, que neste momento obviamente não tem grande força eleitoral, apoia uma candidatura de Sampaio da Nova. E que nunca apoiaria uma de Augusto Santos Silva. Há uma esquerda não integrada nos partidos tradicionais, que também poderia mais depressa apoiar Sampaio da Nova que apoiar Augusto Santos Silva. O LIVRE, de certeza absoluta, apoiou Sampaio da Nova há 10 anos. Apoiou Sampaio da Nova há 10 anos. Portanto, e tendo em conta a relação que existe entre Sampaio da Nova e Augusto Santos Silva, Sampaio da Nova nunca avançaria se Augusto Santos Silva avançasse. Portanto, Augusto Santos Silva quis aqui claramente dar a oportunidade a Sampaio da Nova, caso ele opte mesmo para se candidatar. Para se Sampaio da Nova decide mesmo candidatar-se à presidência da República, obviamente que ele foi dando sinais ao longo do tempo de que poderia estar disponível, embora agora, nas suas mais recentes declarações, disse que não tinha pensado no assunto, que é uma óbvia mentira, porque não tem feito outra coisa senão pensar no assunto e dado entrevistas onde põe essa hipótese, ou não deixa essa hipótese de lado. É apoiado por algumas pessoas dentro do PS, é apoiado pelo Bloco de Esquerda, poderá ser apoiado pelo LIVRE. O LIVRE vai fazer o tal referendo, não sabemos do que é que sairá de lá, mas tem que se apresentar. Eu não sei se a Sampaio da Nova avançará para se apresentar, porque corre o risco de ficar abaixo dos 22% que conseguiu há 10 anos, porque 22,6, se não me engano, porque há 10 anos tinha o apoio de uma grande parte do PS, que só não o apoiou formalmente porque Maria de Belém entrou na corrida e era uma presidente do partido, uma antiga presidente do partido, e não poderia, porque o PS esteve a um dedo mindinho de apoiar Sampaio da Nova. Estava tudo preparado para o apoio oficial a Sampaio da Nova. O chefe de campanha de Sampaio da Nova era o deputado Pedro Delgado Alves, para ver a importância. António Costa apoiava Sampaio da Nova, Carlos César apoiava Sampaio da Nova. Era o grande a esta distância ele era o candidato do PS. Na minha cabeça e na cabeça de muitas pessoas, a gente já encara, quando olha para o passado, vê o Sampaio da Nova como um candidato oficial do PS, não é? Apesar de não ter sido. Tornou-se ainda mais com o escândalo depois da Maria de Belém, a meio da campanha, não é? Ela ficou completamente desacompanhada e as coisas correram muito mal naqueles dias de campanha. Foi terrível. E o Sampaio da Nova teve. Agora, há problemas com uma candidatura também de Sampaio da Nova agora. Vamos ver como é que está a situação. É que Sampaio da Nova, há 10 anos, teve o apoio do PS das bases, que lhe fizeram a campanha. Como, aliás, a Helena estava a dizer, de facto, era o candidato oficial. E agora isso já não vai poder ser assim.
E isto, não sei qual é que vai ser a decisão de Sampaio da Nova, mas agora que Augusto Santos Silva abriu o caminho para que Sampaio da Nova possa avançar, se for essa a intenção dele, abriu. Helena Pereira, portanto, temos aqui esta tentativa também de Augusto Santos Silva forçar uma outra candidatura, mas se não acontecer, também fica ali naquele espaço político que fica relativamente órfão, ou não? Sim. Ontem eu dizia que ficaria muito surpreendida se ele não avançasse depois das críticas tão duras Claro. que fez a António José Seguro. Portanto, primeiro devo dizer que fiquei muito surpreendida com as declarações dele à RTP e volto a fazer o mesmo que fiz ontem. E ficarei agora muito surpreendida se Sampaio da Nova não for candidato. Porque Augusto Santos Silva, no fundo, ou servir de lebre para Sampaio da Nova, ou simplesmente isto é só para ir desgastando, a pouco e pouco, o candidato que já se apresentou, que é António José Seguro, não é? Isto é só mesmo para ir avisando, atenção, que ele não é assim consensual, atenção, que não é verdade que mais tarde, em outubro, José Luís Carneiro vá dar apoio a António José Seguro. Isto foi a marcação. Mas deixa-me só interromper-te, mas há um momento em que a jornalista fala, mas exclui totalmente o apoio a António José Seguro, e aí Augusto Santos Silva tem que dizer que, bem, se houver uma segunda volta, exatamente, ele vai ir o sapo. Na SIC ele explica isso. É engraçado que a parte interessante é quando ele, no fundo, vem dizer que vem comparar, vem desvalorizar esta tensão que está instalada de que ele é o principal protagonista, não é? E mesmo a agressividade ou a combatividade com que tem falado sobre este assunto, vem desvalorizar ao comparar o momento atual com 86, com a campanha de 86, em que houve uma luta também fratricida entre Salgado Zenha e Mário Soares. E que está na história do PS, tu sabes melhor que eu, Ana, está na história do PS com umas lutas mais difíceis entre irmãos socialistas, pronto, por assim dizer. E então, o que é engraçado que Santos Silva vem dizer é: não se impressionem, que isto não é nada de especial, não é nada que se não tenha passado, e mais, ele depois diz: isto é a única maneira de depois, numa segunda volta, tem que haver as divisões todas na primeira volta, tem tudo ficar claro, ninguém tem que meter para dentro nada, que é para depois, na segunda volta, quem tiver que engolir algum sapo, que é o que ele vem dizer, o faça com mais naturalidade. Que é o ensinamento de tudo o que aconteceu nessa vez que houve 2 voltas nas eleições. E, portanto, e aí ele diz isso. Ele até diz, eu sou, como é que é? Eu sou académico, sou cientista. Ele diz, eu sou cientista e, portanto, tudo o que eu digo está sujeito a revisão. Ou seja, agora na primeira volta não quer Seguro, diz cobras e lagartos, mas eventualmente, imaginem que numa segunda volta o candidato que passa é António José Seguro e não Sampaio da Nova, sendo Sampaio da Nova poder vir a ser candidato. Quer dizer, as pessoas realmente também... São Marcos Mendes, mas isso... Sim, mas um deles sendo seguro, o que passa entre dois, um deles é seguro. Quer dizer, as pessoas socialistas ou da área de esquerda é natural que vão votar... e é por isso que vão votar Seguro, e é por isso que ele diz isso, e aí não está a ser, por acaso essa parte acho que ele não está a ser nada, não se está a contradizer, porque uma eleição a 2 voltas tem sempre isso, não é? Não, de maneira nenhuma, então, mais chocante foi quando Álvaro Cunhal votou em Mário Soares, quando o PCP odiava Mário Soares. Quer dizer, nós assistimos a coisas muito mais graves do que... Ele tem razão nisso, não é? Do que Santos Silva ir apoiar numa segunda volta António José Seguro. Isto, aliás, até, de certa forma, até acaba por ser, por muita guerra que Augusto Santos Silva vá fazer de desgaste de António José Seguro, que não duvido que o vá fazer até à primeira volta, na segunda volta vai tapar o retrato e votar Seguro. Sim, a Sampaio da Nova, como tu lembravas, teve 22%. 22% seria, nestas circunstâncias, seria hiper... Seria muito bom. Era muito bom.
É impossível, é impossível, aliás, vai havendo tantos candidatos. Mas o Bloco de Esquerda era mais forte, o PS era mais forte, acho que as circunstâncias em que Sampaio da Nova foi candidato, havia uma maioria de esquerda. Havia uma maioria de esquerda que permitiu a geringonça, aliás, na Assembleia da República. E neste momento não há, portanto, acho que... Agora a pergunta é, e agora, Sampaio da Nova avança ou não avança? A forma como eu não vou falou... Agora não vou agora... A forma como ele falou é completamente de que está à espera que se concretize, não é? Eu não sei se Sampaio da Nova se mete nisso. Acho que pode acontecer, pode não acontecer, agora não vou apostar. Não, eu vou apostar, vá, que é para tornar isto mais... Então bora, Helena, a tua aposta é que avança, é isso? Agora como disse ontem, agora digo, só entendo estas declarações de Augusto Santos Silva, tendo ele certezas de que Sampaio da Nova avança. Está feito por hoje então, um beijinho até amanhã. Um beijinho até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.